Fala, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a segunda atividade do terceiro bimestre. Na atividade passada a gente falou das mudanças do corpo durante a puberdade, as fases do desenvolvimento do corpo humano, e também falamos sobre um pouco de anatomia dos sistemas reprodutores, né, masculino e feminino. Hoje a gente vai falar sobre a gravidez mesmo, sobre a reprodução em si. Então a gente vai falar de bastante coisa, né? Aqui a gente vai falar do corpo feminino, basicamente, nessa questão de reprodução, né, que vai ser a ovulação, ou seja, a liberação do gameta feminino, a fecundação, que é a união entre o gameta feminino e o masculino, e a gravidez mesmo, que é o desenvolvimento do bebê, né, que vai terminar com o parto, que é a saída do bebê aí do útero materno. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é como que acontece a ovulação, ou seja, como que a mulher libera esses óvulos, né, esses gametas femininos. Todas as mulheres já nascem, desde bebezinhas, né, elas já nascem com o número de óvulos que ela vai ter para a vida dela inteira. O que acontece é que na puberdade ela começa a amadurecer esses óvulos. Na verdade, a gente fala óvulo, óvulo, óvulo porque se acostumou por muito tempo. Mas óvulo em si é o estágio em que o gameta feminino recebeu já dentro dele o gameta masculino. O espermatozoide entrou no óvulo, mas ainda não juntou os núcleos do óvulo com o núcleo do espermatozoide. Então, quando ele é liberado do ovário, a gente chama ele de ovócito, né? E como é que acontece isso, então? O corpo feminino, né, ele tá sempre, o útero ali, sempre se preparando para uma possível gravidez. Então, o útero vai se preparar para isso, o ovário vai liberar, né, esses ovócitos, e em média, né, geralmente, quase sempre, pelo menos, né, nos humanos, é liberado um único ovócito por cada ciclo. O ciclo humano, né, da mulher em média de 28 dias, por isso que a gente fala todo mês, todo mês, todo mês, né? Então, o que vai acontecer? Num certo período, né, do mês ou desse ciclo, vai aumentar no corpo da mulher a liberação do hormônio estrógeno, né? O estrógeno vai induzir o ovário a liberar um ovócito. Esse ovócito, ele está envolto por uma camada de células chamada folículo, né? E aí então vai liberar esse ovócito na trompa uterina. As trompas têm cílios, né, por dentro que vão empurrar o ovócito em direção ao útero. Então o estrógeno vai induzir o folículo a liberar, amadurecer e liberar esse ovócito, e ao mesmo tempo o estrógeno também vai induzir o útero a crescer a camada da parede interna, que é o que a gente chama de endométrio. Esse endométrio começa a ficar com uma camada de tecido mais grosso, super vascularizado, ou seja, com bastante corrente sanguínea, né, muito sangue passando ali, porque é a partir dele que vai formar a placenta para nutrir o bebê. Então tudo aquilo está se preparando para fixar, né, se tiver fecundação, fixar esse óvulo fecundado ali no endométrio. Então o estrógeno é que induz a liberar o ovócito e induz a crescer o endométrio. Depois que liberou, né, esse ovócito, aquelas células do folículo que ficaram lá, elas vão liberar o outro hormônio feminino, que é a progesterona. A progesterona ela serve para manter, né, esse nível de endométrio, né, o endométrio lá grudadinho, esperando uma possível fecundação. Se não acontece essa fecundação, aí então cai a taxa dos dois hormônios, estrógeno e progesterona cai, e vai acontecer a menstruação, porque vai descamar, como caiu esses hormônios, não tem mais o que mantém o endométrio, vai descamar esse endométrio, como ele tinha muitos vasos sanguíneos, é por isso que sangra, né? Então seria aí a menstruação quando não acontece a fecundação. Os períodos, né, os dias, em média, o ciclo menstrual é de 28 dias, ou seja, do primeiro dia de uma menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação tem 28 dias, mas isso, lógico que não é corretinho, cada mulher tem o seu ciclo menstrual, algumas têm um ciclo mais curto de 25 dias, algumas têm um ciclo mais longo de 30, 32 dias, isso vai variar
também pode variar de uma época para outra da mulher, né? Porque são hormônios e pode mudar com questões ambientais, com questões emocionais, com questões de saúde, pode modificar isso de um mês para outro também. Além disso, né, então, cerca de 28 dias do ciclo menstrual. O dia da ovulação é mais ou menos bem no meio do ciclo, né? Então, se é um ciclo de 28 dias, seria aproximadamente no 14º dia. E 14 dias depois viria a próxima menstruação. É lógico, de novo, pode variar por todos esses fatores que eu já falei. O óvulo fica em média, né, o ovócito fica em média viável por 24 horas, algumas pessoas falam em 2 dias, né? Então, também varia de mulher para mulher, de período para período. Então, assim, se ela ovulou hoje, mas tem uma prática sexual daqui a 2 dias, pode ser que tenha gravidez. Então, o período fértil vai de uns 4 dias antes da ovulação até uns 4 dias depois da ovulação. Então, é um período de mais ou menos uma semana, 8 dias, né, de possível período fértil aí nesse meio do ciclo. E se não tem a fecundação, acontece a menstruação, que geralmente, né, a média é de 5 dias, mas é normal que tenha entre 3 ou até 7 dias. Também, dependendo de mulher para mulher, de período, da época, da saúde, né, tudo, né, que pode, muita coisa pode interferir nesse ciclo aí. Então, também outra coisa que pode variar é o fluxo. Tem mulheres que têm pouca menstruação e tem mulheres que têm muita menstruação. Tudo depende, né? Então é isso, a menstruação é o resultado de todo esse ciclo de amadurecimento do ovócito e desenvolvimento do endométrio para receber esse possível novo indivíduo aí. Então, se não tem a fecundação, descama, tem a menstruação. Se tem a fecundação, como é que a fecundação acontece? A fecundação acontece quando tem uma ejaculação que chegue na vagina ali, né? Que tenha uma porta de entrada para a vagina. Então, às vezes, né? As pessoas perguntam, mas se fizer fora tal... existe uma coisa que a vagina sempre tem uma lubrificação. E o sêmen é líquido. Qualquer coisa que faça com que o líquido do sêmen tenha qualquer contato com o líquido da vagina, vai ter possibilidade dos espermatozoides passarem por ali e chegar no útero, né? Então, por isso que assim, certas práticas, como, não vou fazer só fora, não sei o quê, ainda existe certo risco de engravidar. Mas, via de regra, né? O sêmen é liberado dentro da vagina, os espermatozoides entram pelo colo do útero, né? Tem um buraquinho lá, ele entra no útero e vai até as trompas uterinas. Se tiver um óvulo lá nas trompas uterinas, ele pode encontrar esse óvulo, ele pode fecundar esse óvulo. Então a fecundação não acontece no útero, acontece na trompa. A partir do momento, então, quando o espermatozoide entra no óvulo, né, aí a gente tem entra no ovócito, aí a gente tem agora um óvulo. E quando os núcleos dos dois se fundem, né, o núcleo do óvulo com o núcleo do espermatozoide, aí sim a gente tem a primeira célula, né, do novo indivíduo, que se chama zigoto. Esse zigoto começa a se dividir, né, uma célula em duas em quatro em 8 em 16, 16 em 32, por aí vai. E aí é uma bola de células indefinida que continua viajando da trompa para o útero, né? Então é esse embrião aí que ainda não tem um formato humano, é um bolo de células, e quando ele chega no útero, aí vai acontecer a implantação, né, lá que ele vai grudar no endométrio que está lá formado, que a gente chama de nidação. A partir da nidação, aí vai o endométrio começar a produzir a placenta e esse embrião começar a ter os seus primeiros formatos humanos e produzir o cordão umbilical e a bolsa amniótica, que é aquela bolsa d'água, né, que ele fica todo dentro de um líquido que vai proteger ele de pancadas, de vibração e tudo mais. Então o cordão umbilical se liga com a placenta, que é por onde vai passar os nutrientes da mãe pro bebê, né, para esse novo indivíduo aqui. Então isso acontece depois da implantação do óvulo no endométrio.
A partir daí, né, então começa a se formar, né, com aquele formato humano e a desenvolver, né, aí nós temos a gravidez e vai desenvolver todos os órgãos, então acontecem várias modificações no embrião, que agora que está tomando forma humana se chama feto, né? E vai ter todas as mudanças nesse feto e também muitas mudanças no corpo da mãe, porque ela está nutrindo, ela está, né, suportando um peso a mais e dando seus nutrientes para aquele feto. Então a gente tem aqui algumas coisas que acontecem com o feto e com a mãe. A gente divide, né, em trimestres. Então a gente sempre fala 9 meses, 9 meses, 9 meses, mas mais especificamente, desde que tem lá a fecundação até o nascimento, são entre 36 e 40 semanas, dependendo de mulher para mulher e qual é o tempo que esse bebê vai levar para se formar completamente. Enquanto a mãe também, né, o corpo da mãe está lá se preparando para o parto, para a amamentação, né, que a gente chama de lactação, enfim. Então, essas 36 a 40 semanas a gente chama de trimestres. No primeiro trimestre, então, a gente tem aqui, né, o bebê vai formar a cabeça, o tronco e as extremidades, né, então vai começar a formar o formatinho de humano, de ser humano. No final ele já tem quase todos os órgãos internos começando a sua formação. O coração está batendo desde a 4ª semana, ou seja, um mês, né, de gestação. E ao final de 8 semanas, né, 2 meses, ele passa a ser chamado de feto. Então ele é feto depois de 2 meses. Enquanto isso, a mãe, a primeira coisa que ela percebe é a ausência de menstruação. Também outras mudanças como enjoo, fica com o olfato mais aguçado, né, sente os cheiros mais fortes, tem mais fome, aumenta as mamas, né, os seios ficam maiores, mais sensíveis, tem outros, né, por aí. Então também depende de mulher para mulher. Tem mulher que não sente enjoo, tem mulher que sente mais enjoo, então tudo depende, tudo isso que eu tô falando aqui é no geral, né? Sempre tem uma mudancinha ou outra de uma pessoa para outra, ou até de uma gravidez para a próxima, né? No segundo trimestre, o que é que vai acontecer? Vai amadurecer o sistema nervoso do bebê, né? Ele vai começar a formar o cérebro, os nervos, tudo mais. Aí ele já começa a responder estímulos, perceber movimentos, ele começa, né, a poder ouvir alguma coisa. Já tem sistema cardiovascular, ou seja, coração, as veias, artérias, tudo feitinho, sistema urinário completo. A partir do 4º mês já dá pra ver no ultrassom a genitália se é masculina ou feminina. E na mãe, né, o útero vai dilatar, que o bebê tá crescendo, e aí que começa, então, depois de 3 meses é que começa a aumentar o tamanho da barriga aí. E no 3º e último trimestre, né, o bebezinho vai amadurecer os seus órgãos, aí ele já se mexe e tudo mais, e ele vai nascer assim que amadurecer os pulmões, né, para ele poder respirar. Por isso é muito, muito problemático, né, e aqui tá falando também, ele aumenta o tamanho, pode chegar até a 50 centímetros e a massa dele de 2,5 kg até 4 kg. Então tem bebezinhos menores e tem bebês maiores. É muito importante que a gente respeite, né? A não ser que o médico diga que tem alguma questão muito, muito problemática aí pro bebê ou pra mãe, pra fazer uma cesárea antes, porque tem que respeitar muito esse tempo do bebê, porque a hora que o bebê nasce é porque já tá tudo pronto. Se eu resolver que, eu não quero passar por dor de parto, nananã, eu quero saber o horário, eu quero tal, e querer marcar uma cesárea por medo, por isso, por aquilo, por né, às vezes capricho, né? O que vai acontecer? Pode ser que o bebê seja tirado por cesárea antes do pulmão estar completamente formado. E aí o pessoal fala, ele tem problema respiratório, muitas vezes porque tirou antes da hora, né? Então o pulmão não estava completamente formado, ficou um pulmão frágil, né? Então um dos problemas que pode acontecer é de tirar a criança antes de ter o trabalho de parto, né? De sentir as dores do parto e tudo mais. E na mãe, né, o que acontece, o útero vai crescer mais, acomodar o feto, vai comprimir os órgãos internos. Aí o bebê tá grandão, vai começar a comprimir que nem a bexiga, o intestino, então por isso que a mãe vai mais no banheiro, sente mais vontade no banheiro e tal, né? Tudo isso. E aí vai acabar a gestação, né, com o parto. O parto, então,
ele é o momento aí, né, do bebê nascer, que a mãe sente através das dores do parto, né? O que acontece? Vai romper a bolsa amniótica, né, a bolsa d'água que a gente chama popularmente, então sai aquele líquido todo, né? Uma das coisas que acontece. O útero vai contrair com um certo ritmo para ir expulsando o bebê. O bebê tem que virar de ponta cabeça, tem que encaixar a cabecinha, e nesse momento, né, aí vai começar toda essa contração e o colo do útero, né, que é um buraquinho pequenininho, ele vai dilatar, dilatar, dilatar. Ele tem que chegar a 10 centímetros para a criança poder sair bem. E aí ela vai sair também, vai dilatar o canal da vagina e a criança vai passar por ali. Dói, né? Mas também existem pessoas e pessoas. Tem gente que fala, ai, fiquei 2 dias em trabalho de parto. Não é 2 dias com aquela dor alucinante que passa na novela, pelo amor de Deus, né? Mas tem. Agora tem gente que acha que tá tendo uma cólicazinha e de repente o bebê nasce, né? Não é tão sim, tão normal assim acontecer, mas acontece de vez em quando. Sempre tem coisa que ajuda em trabalho de parto, né? Não ficar totalmente parado durante a gestação, por exemplo, fazer alongamento, fazer alguns exercícios de yoga que são próprios para gestante, sempre ajuda a dilatar e a facilitar, diminuir a dor, às vezes tomar um banho morninho para dar uma relaxada, né? Sempre tem essas coisas que podem ajudar. Caminhar, né? Às vezes a pessoa acha que é um absurdo, mas se usa desde a antiguidade. A mulher está em trabalho de parto, ela vai e dá uma andadinha pela casa, né? Porque ajuda, o movimento do quadril ajuda a criança a descer, né? Dói, mas esse é o natural, né? Em alguns casos pode acontecer do médico achar que precisa de uma anestesiazinha, um remédio para induzir a empurrar mais o bebê ali, né, a ter mais contração no útero, então eu chamo de parto normal. O natural é sem nada, nada. Tipo assim, o médico só tá lá para caso aconteça alguma coisa, mas vai ao natural mesmo. O parto normal, ele também sai pelo canal vaginal, mas ele tem, né, já alguma interação ali, ó, tá sentindo dor demais, vou dar um analgésico, alguma coisa assim. E caso o médico perceba que não vai dar, que não tá tendo dilatação de jeito nenhum, que a mãe tá com pressão alta, que a criança tá com batimento cardíaco baixo, alguma coisa grave, aí tem que fazer a cesárea. A Organização Mundial de Saúde recomenda 15% só de cesáreas, né? Porque seria mais ou menos o tanto de casos que são mais complicados mesmo, naturalmente mais complicados. O problema no Brasil, né, que a gente tem uma cultura que ao longo da década de 80, 90 foi pondo tanto medo na cabeça das pessoas que todo mundo tem pânico de parto normal. É um absurdo, todo mundo morre de medo de parto normal, acha um absurdo fazer parto normal. E é esse que é o mais recomendado. Esse que garante mais saúde tanto para a mãe quanto para o bebê. Na hora que ele passa no canal vaginal, aquilo aperta o bebê já, ajuda, né? Aperta o pulmãozinho dele. A hora que ele sai, a primeira coisa que ele faz e puxa o ar, né? Isso ajuda ele a dar a primeira respirada. Isso tem outros estímulos. A cesárea também, ela é uma cirurgia, então tem risco de infecção depois, tem risco de o bebê ter problema respiratório, tem risco de ter uma hemorragia, sempre tem mais riscos na cesárea, né? Por isso que fala que é pra fazer só em casa, que precisa mesmo. É claro que se a mulher decidir que eu quero, porque eu quero uma cesárea, tá, né? Mas a gente tem que apresentar, né, os prós e contras, né, aí dos dois tipos de parto. E aqui no Brasil a imensa maioria dos partos que são feitos são de cesárea, né? Na rede particular mais de 80% dos casos, na rede pública mais de 60% dos casos. Então isso é complicado, porque na verdade muita gente está fazendo por medo do parto normal, né? Por falta de informação. E isso é preciso ser passado, né? É muito importante, ok? Outra coisa muito importante da gente falar, né? Agora a gente falou de toda a parte física, né? Dos acontecimentos aí no corpo e tudo mais. Também é muito importante se falar que vocês estão aí nessa idade, né? De 13, 14 anos, no 8º ano. E é muito preocupante quando a gente fala de gravidez na adolescência, né? A gente sempre se preocupa com isso, porque é uma época que é para vocês estarem estudando, para vocês pensarem no seu futuro, nos seus sonhos, né? E depois, mais pra frente, pensar nisso quando vocês tiverem suas próprias casas, seus próprios empregos, né? Tiver certeza absoluta do que quer, de como quer, quando quer e tudo mais.
E aí, às vezes, acaba acontecendo, né, na adolescência. E, infelizmente, isso ainda impacta muito mais a menina, né? A sociedade joga as responsabilidades pra cima da menina, porque é ela quem engravida, é ela que o corpo, né, tal, muda, é ela quem vai dar de mamar, então é ela que tem que se virar, né? Infelizmente a gente passa por isso, o que não pode ser levado como uma verdade, né? Porque pra fazer precisa dois, a gente sabe disso. Pra fazer precisa dois de sexos opostos, então o menino também tem que ser responsabilizado, né? É claro que os meninos ficam, muitas vezes eles fogem, né? Porque ele fica com medo, ele não quer perder a juventude dele, ele não quer perder a liberdade dele, ele fica com inseguranças e tudo mais, né? Só que a menina também tá sentindo tudo isso. Só que ela não tem pra onde correr, né? E ela não, e o menino muitas vezes é apoiado pelo, ou porque as pessoas falam, ah, você não tem nada a ver com isso, o problema dela. Tem gente que realmente fala isso, é um absurdo, mas fala. Ou porque as pessoas simplesmente se calam. Ele foge, as pessoas não falam nada. Ninguém fala, nossa, que absurdo você fez, você cuida, né, tal. Né? Então, às vezes, a própria família incentiva ele a não assumir, né? Aí começa a jogar coisa pra cima da menina, ah, mas será que é meu mesmo, não sei o que, começa aquela coisa, né? A desmoralizar a menina. Então, a gente precisa muito pensar nisso, né? A responsabilidade é dos dois, né? Então, os dois têm que assumir isso. E a partir do momento que os dois tiverem que assumir isso, eu tenho certeza absoluta que muito mais gente vai passar a querer se cuidar, né? Porque é muita responsabilidade, é muito desgastante, né? Muita gente fala, ah, filho é bênção. Pode ser para alguns que queiram e tudo mais, ou alguém que veio de surpresa, mas ficou feliz com isso. Mas mesmo que seja uma bênção, é muito trabalhoso. Precisa de muita paciência, precisa de muito esforço, de muita energia, de muito e dá muito gasto, e dá muita preocupação, e dá muito tudo, né? É uma responsabilidade gigantesca para pessoas tão jovens. Então é preciso responsabilizar os dois, apoiar também, não ficar só de culpabilização, porque a nossa sociedade, infelizmente, ela está empurrando as pessoas para o sexo absurdamente. Né? Aqui falando de uma pesquisa de pessoas com 70 anos de idade, que elas começavam a vida sexual com 20, 22 anos, e hoje começa com 13, 14. Como assim, né? Por que tá tão diferente? A gente vê músicas, a gente vê filmes, a gente vê tudo incentivando uma sexualização muito precoce, né? Às vezes as pessoas se sentem pressionadas, os meninos principalmente, né? Porque fica aquela coisa, ah, é macho, não sei o quê. Isso é o que a gente chama de masculinidade tóxica. Ele nem sabe se ele tá pronto para aquilo, se ele já quer, se sabe, toda aquela coisa. É uma pressão, né? E aí chega lá, ah, mas vou usar camisinha, não sei o quê. Tem que acabar com esse papo, né? Tem que respeitar o seu corpo, o corpo do outro. Será que eu tô pronto? Eu quero mesmo? Ah, eu quero, mas eu quero ter filho? Não, não quero, mas eu sou responsável por aquilo que eu faço. Então vou me programar, vou me proteger, vou usar camisinha, né? Porque nem toda menina pode usar anticoncepcional, né? Então tem um monte de coisa. A camisinha não tem contraindicação, é só colocar e vai. Ela não vai, acostuma, não vai ficar incomodando, ela não vai tirar sensibilidade, né? Isso é muito de tratar de uma coisa, uma questão psicológica. Muitas vezes, né, tira a sensibilidade. Na verdade, ele ficou nervoso, né? E assim, de qualquer forma, é responsabilidade dos dois. Tem que usar camisinha? Tem que usar camisinha, né? Não é menos macho usar camisinha, não, entendeu? Não vai ser menos gostoso. Então, assim, tudo a gente tem que pensar pela responsabilidade. Porque o único jeito de não engravidar é não fazer, né? Simples assim. Então, se for fazer, tem que se cuidar, tem que se prevenir. Então é isso, né? Essa última parte aqui que eu acho muito importante falar, porque a gente precisa falar desse papel de que o homem também participa disso, então o homem também tem que ser responsabilizado, não culpabilizado, hein? Não culpabilizado, responsabilizado. Os dois, né? Aconteceu e tal, vamos dar apoio, mas os dois têm que assumir, né? É aqui que a gente começa a mudar um pouco das grandes injustiças que tem por aí, de tanta gente, né, criando filho sozinho e tudo mais, que é extremamente complicado. Os dois estão com medo, os dois estão confusos, os dois estão inseguros, né, os dois estão, né, ali nervosos.
os dois têm que assumir, os dois têm que ser apoiados, né? Ninguém pode fugir dessa reta, beleza? Então é isso. A partir daqui tem 9 questõezinhas para vocês responderem. No próximo vídeo eu corrijo. Até mais!